Sejam bem-vindos, eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos abrir o caderno na nossa primeira aula sobre conjuntos. Conjunto é sinônimo do quê? Sinônimo de grupos, de objetos, símbolos, que mais? Classes. Uma família é um exemplo de conjunto. Famoso e clássico, né? Família. Ok. Um conjunto, então, ele é um grupo. Os elementos que o compõem um conjunto, né? Os objetos, os símbolos, né? Nós vamos chamar, como eu acabei de falar, de elementos. E como é que a gente nomeia um conjunto? Nós nomeamos um conjunto normalmente com uma letra maiúscula, por exemplo, a letra A. E eu posso nomear um conjunto, descrever esse conjunto pelas suas propriedades, ou escrever os elementos diretamente entre chaves. Tá? Então, A igual, vou dar um exemplo aqui, o conjunto das vogais. A, E, I, O e U. Fecho a chave. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho letra maiúscula para o nome do conjunto. Letra maiúscula. Maiúscula para o nome do conjunto. E eu tenho os elementos que compõem esse conjunto, no caso aqui são as vogais. E veja que quando eu escrevo letras como elementos de um conjunto, essas letras são minúsculas, tá? Letras minúsculas. Ok? Outra forma de eu descrever esse conjunto A é pela sua propriedade. No caso aqui, é o conjunto do quê? É o conjunto das vogais. Então, A igual. Abro a chave e escrevo a propriedade. Vogais. Fecho a chave. Então, aqui nós estamos descrevendo o conjunto pela sua propriedade. Legal, né? Muito bem. Eu posso também dar outro exemplo para vocês aqui. Vamos dar o exemplo do conjunto B. Conjunto B, e eu vou descrever a propriedade dele. Vai ser o conjunto dos números pares entre 1 e 7. Complicou mais um pouquinho, né? Então, os números pares entre 1 e 7. A gente tem aí, que B vai ser igual. Abro a chave. Olha quanta coisa a gente já aprendeu, né? Como nomear um conjunto, como escrever elementos, né? Quando são letras, esses elementos, eles devem ser representados com letra minúscula. Posso também descrever o conjunto pela sua propriedade, no caso aqui as vogais. Aqui a propriedade é que os números devem ser pares no conjunto B, né? Então números pares entre 1 e 7. Quem a gente tem entre 1 e 7 que é par? Número 2, número 4 e o número 6. Existe outra forma de representar um conjunto? Sim. Posso também representar um conjunto envolvendo dentro de uma linha fechada, né? E representar por pontos e descrever esses pontos, né? O que são os elementos. Por exemplo, 2, 4 e 6. Então, uma forma de fazer um diagrama do conjunto. Tá? O diagrama é uma representação gráfica. Então, a gente vai escrever o nome do conjunto fora da linha, né?
que cerca os elementos, tá? Da linha fechada que cerca os elementos, e mantendo aí em letra maiúscula. Tá? Então aqui ó, a gente tem 3 formas de representar um conjunto. Gostou? Vamos deixar um exercício aí para você resolver? Para você não fechar o caderno? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui 3 questões que na próxima aula a gente começa resolvendo, tá? Então, eu quero que você diga para mim o conjunto. Você descreva, né, represente entre chaves, tá? Então, escreva entre chaves. Eu vou dar a propriedade e você vai escrever entre chaves os elementos do conjunto, tá? Os elementos dos conjuntos. Opção questão A. Vamos chamar de conjunto A. Eu quero que você coloque para mim os elementos entre chave, o conjunto das estações do ano. As estações do ano. Questão B, vamos chamar de conjunto B. Eu quero o conjunto dos números ímpares menores do que 10. Números ímpares menores do que 10. E C, para a gente ter 3 questõezinhas, pelo menos, o conjunto dos números pares maiores do que 10. Aqui tem uma pegadinha. Conjunto dos números pares maiores. Aqui é para você pensar e pesquisar do que 10. Para você não fechar o caderno. Ok? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não feche o caderno para a nossa próxima aula. Até mais!